Agora dá para dizer que está fechado. O Richard Rios é o primeiro reforço do Palmeiras na temporada de 2023. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo com o Guarani e fala também sobre o São Paulo, que tentou nos últimos dias fechar com Matias Rojas, aquele meio atacante paraguaio que faz sucesso no Racing. Bora te contar sobre o Corinthians, o grande azarado do sorteio da Libertadores da América fase de grupos. Já o Vasco da Gama em olho em um destaque do Campeonato Mineiro. Preciso te trazer as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like e se inscrevam no canal para não perderem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa que é a patrocinadora oficial do Campeonato Paulista e patrocinadora master do Botafogo. E nessa terça-feira dá para você se divertir na Parimatch. Estou colocando na tela a aposta quádrupla que estou fazendo. Vou apostar nas vitórias de País de Gales, Suíça, Romênia e Kosovo, todos jogos pelas eliminatórias da Euro. Cotação total, em caso de vitória desses times, é de R$ 2,65. Estou apostando R$ 100 para voltarem R$ 265. Para participar na Parimatch é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code na tela. Só lembrando as vantagens da Parimatch: menor valor exigido pelo depósito, apostas a partir de R$1, atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana, ainda dá para usar um aplicativo no seu celular da própria Parimatch. Vai ficar fora dessa? Pega o link no comentário, aponta o telefone para o QR Code, faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que está na final da Taça Rio. Nessa segunda-feira o time venceu por 3-1 a Portuguesa, garantindo a classificação. O adversário na decisão será o Audax. Os gols do Botafogo, marcados por Eduardo, Vitor Cuesta e Raí. O campeão da Taça Guanabara terá direito a vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Quero contar também que os europeus aprovaram nessa segunda-feira o Mundial de Clubes com 32 equipes. Era o que faltava para que a FIFA pudesse levar essa história adiante, Mundial que tem inauguração prevista para 2025. Bora falar sobre Sul-Americana. O sorteio da fase de grupos nessa segunda-feira definiu confrontos para os brasileiros. São Paulo, por exemplo, vai reencontrar o Tigre, com quem fez a final da Sul-Americana de 2012. Grupo do São Paulo bastante acessível, com Tigre, Tolima e Puerto Cabello. Grupo mais difícil de longe é do América, que vai pegar Peñarol, Defensa e Justiça e Milionários. Vale a lembrança de que apenas o primeiro colocado de cada grupo se garante na próxima fase. O segundo colocado precisará pegar um time que vem da terceira colocação da Libertadores antes de se assegurar na próxima fase. Para fechar, queria contar que o Santos deve decidir a vaga do seu grupo com o News Old Boys. Tudo porque Blooming e Audax Italiano não parecem ser adversários à altura do peixe. Bora falar sobre o Vasco. Em busca de reforços, a prioridade é um volante, mas o Cruz Maltino espera, na próxima sexta-feira, quando faz amistoso contra o Atlético, avançar na contratação de David Braga, meio atacante de só 21 anos de idade, que já havia se destacado no ano passado pelo Desportivo Brasil e foi emprestado ao Atlético. Ele chegou na reta final do Campeonato Mineiro, disputou 6 partidas, 5 como titular e foi o grande nome nos 2 confrontos semifinais contra o Atlético Mineiro. Chamou tanta atenção do Paulo Brax que o Vasco promete uma proposta para os próximos dias. E quem tem pressa para avançar nesse negócio é o Atlético, que tem o jogador por empréstimo até dezembro, embora o Atlético tenha a possibilidade em contrato da compra por R$700 mil, valor que equivale a 70% dos direitos econômicos. Acompanhei o David enfrentando a Portuguesa no mata-mata da Copa Paulista do ano passado. Meia canhoto, que também pode jogar como centroavante, extrema qualidade. Boa contratação, caso o Vasco acerte. Bora falar sobre a Libertadores da América e já dá para definir, pelo menos na minha opinião, que o Corinthians foi o mais azarado do sorteio entre todos os clubes brasileiros. Timão caiu no grupo E ao lado de Independiente Del Valle, Argentinos Júniors e Liverpool do Uruguai. O Del Valle é atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. Na decisão da Recopa bateu o Flamengo.
O Argentino Júnior é só o 12º colocado do campeonato argentino, mas costuma ser extremamente chato em confrontos de mata-mata. O Liverpool é o menos tradicional e talvez a quarta força desse grupo, embora seja um clube extremamente revelador de atletas no futebol uruguaio. Se o Corinthians deu azar no sorteio, o Flamengo foi o mais sortudo. Pegou um grupo extremamente fácil, dá para imaginar o rubro-negro fazendo 16, talvez até os 18 pontos possíveis diante de Racing da Argentina, Aucas do Equador e Nublense. Exceção ao Racing, os outros dois não têm qualquer tradição. Já o Internacional no grupo B deve passar contra Independiente Medellín e Nacional brigando pela segunda vaga. Nacional do Uruguai, Independiente Medellín da Colômbia. No grupo C, o Palmeiras tem um grupo chato, embora o Palmeiras bem superior. Verdão deve ser líder e vai assistir de camarote a disputa entre Barcelona e Cerro Porteño. O Bolívar tem a seu favor apenas o lance da altitude em La Paz. No grupo D, River Plate e Fluminense são bastante favoritos. Strongest e Sporting Cristal, do técnico brasileiro Thiago Nunes, correndo por fora. Já no grupo G, o único grupo com dois brasileiros, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Para mim o Galo é o favorito. O Atlético aparece como segunda força, Libertad e Allianz Parque correndo atrás do prejuízo. Nos grupos F e H não teremos brasileiros. Bora de curiosidade, na Libertadores da América, quantos quilômetros o seu clube percorrerá nos confrontos como visitante nessa fase de grupos? Quem se deu melhor nesse quesito foi o Atlético Paranaense, que terá apenas 13 mil quilômetros de deslocamento. Na sequência, o Atlético Mineiro com 15 mil quilômetros, o Palmeiras com 21 mil quilômetros e o Corinthians com 22 mil. A partir daí a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada. O Fluminense encarará 24 mil quilômetros, o Flamengo 26 mil quilômetros, enquanto o Internacional vai ser aquele com maiores deslocamentos, um total de 32 mil quilômetros apenas nos jogos como visitante na fase de grupos. E a Globo, hein? Quem achou que ela estava fora do Campeonato Brasileiro da Série B se enganou. De fato, não haverá transmissão em TV aberta dos jogos da segunda divisão. Eles serão feitos pela TV Bandeirantes. Mas a Globo conseguiu nas últimas horas acordo para a transmissão das partidas no Sport TV, em TV fechada e no pay-per-view. Serão até 6 jogos por rodada no Sport TV, a escolha da emissora, além de todas as 10 partidas por rodada no pay-per-view. Se você é assinante pay-per-view, saiba que terá 100% de os jogos cobertos pela Globo. Assunto importante envolvendo direitos de transmissão de TV. Quanto o seu clube vai faturar se o acordo previsto pela Libra, aquela liga com os 18 clubes mais populares do país, vingar, e quanto o seu clube fatura se o acordo do Forte Futebol acabar prevalecendo. As duas ligas não têm um acordo em comum, embora já tenham parceiras escolhidas. O Forte Futebol, por exemplo, se acertou com a Serengeti 20% dos direitos do Brasileirão nos próximos 50 anos por 4,8 bilhões de reais. Já a Libra tem um acerto com a Mubadala, também por 20%, em oferta de 4,7 bilhões de reais. Mas agora vem a parte mais importante. Quanto o seu clube fatura se o acordo da Libra vingar e quanto ele fatura se o Forte Futebol vingar. Distribuição do dinheiro é muito mais igual com o Forte Futebol do que com a Libra. Você quer um exemplo? O Flamengo, na Libra, vai faturar 316 milhões de reais contra 296 milhões do Corinthians. São 20 milhões de reais de diferença. Se prevalecer o acordo do Forte Futebol, o Flamengo cai para 220 milhões de reais contra 217 milhões do Timão. Seguindo com os números da Libra, 257 milhões para Palmeiras e São Paulo, dividindo a terceira colocação, e o quinto lugar com Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Inter, Santos e Vasco da Gama, cada um desses clubes tendo direito a 191 milhões de reais. No caso do Forte Futebol, terceira colocação ocupada pelo Palmeiras, 215 milhões de reais. Em quarto, São Paulo, com 213 milhões. A gente ainda tem Atlético Mineiro e Inter com 212 milhões de reais cada. O Santos com 209, o Cruzeiro com 208, o Grêmio com 207 e o Vasco da Gama com 206 milhões de reais. Estou muito curioso para saber a sua opinião. Qual é o modelo mais justo? Divisão mais equilibrada? Ou pagando mais para Flamengo e Corinthians? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião.
E o São Paulo quer mesmo o Matias Rojas, aquele meio atacante paraguaio de 27 anos de idade, que pertence ao Racing, vive os últimos dias do seu contrato na Argentina? Sim, o tricolor nos últimos dias procurou os representantes do atleta para demonstrar a intenção de contratá-lo. São Paulo, nesse contato, perguntou quanto o Rojas gostaria, em termos de salários, direitos de imagem e luvas, para virar o camisa 10 do São Paulo. A partir de 1º de julho, o São Paulo busca um meio atacante e entende que o Rojas tem as características. Atleta que vive sua melhor temporada, são 4 gols em 8 partidas no futebol argentino. São Paulo já sabia que existiam outros concorrentes. Especularam Palmeiras e Atlético Mineiro, os clubes já descartaram, mas há uma oferta oficial do Botafogo para contratá-lo de graça. A resposta dos representantes do Matias Rojas ao São Paulo foi desanimadora. A pedida do jogador está completamente fora da realidade do tricolor. Na Argentina, o Rojas ganha na casa dos R$200 mil por mês. E se fazendo valer do interesse de vários clubes do Brasil e do exterior, o jogador quer bem mais do que o teto salarial do tricolor, que é hoje de R$800 mil. São Paulo praticamente descartou a possibilidade da contratação do atleta. Para fechar sobre o tricolor, contar que o São Paulo aprovou junto a conselheiros, na noite dessa segunda-feira, as receitas do ano passado. R$660 milhões, a maior receita da história do São Paulo, com folga. 55% de crescimento em relação à temporada anterior. Já o superávit foi de 37 milhões e 400 mil, ou seja, São Paulo fechou no azul em quase 40 milhões de reais. Dívidas também foram reduzidas de 642 milhões de reais para 586 milhões, número bem parecido ao de 2020. A venda de atletas foi o grande trunfo da temporada passada, foram obtidos 228 milhões com transferências de atletas. Para fechar sobre o São Paulo, o tricolor fez amistoso contra o Curitiba nessa segunda-feira. O time titular do Coxa jogou contra o time reserva do São Paulo e o time reserva do Coxa jogou contra o time titular do São Paulo. No final das contas, 4-3 pro tricolor paulista. Curitiba, jogando com seus titulares, venceu os reservas por 2-1. O único gol do São Paulo anotado pelo Marcos Paulo. Aleph Manga e Lisieiro fizeram para o Coxa. Na etapa final, o São Paulo entrou com força máxima e fez 3-1 nos reservas do Curitiba. Placar agregado de 4-3, os gols do São Paulo no segundo tempo, 2 do David e 1 do Rodrigo Nestor. Bora falar sobre o Palmeiras. Demorou, mas o primeiro reforço do Verdão enfim está contratado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o dirigente do Guarani que afirmou: fechamos o contrato. Restam apenas as minutas do acordo entre os clubes. Essa é a parte burocrática em que os departamentos jurídicos analisam os pequenos detalhes contratuais, nada que possa impedir o acordo. O Palmeiras vai desembolsar cerca de 6 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Na tarde dessa segunda-feira, o Conselho Administrativo do Bugre aprovou a transferência do atleta. O Guarani conseguiu morder um percentual que pertencia ao jogador. O Richard era dono de 25%, o Flamengo tinha o mesmo percentual e o Bugre era dono de 50% dos direitos econômicos. Se o Richard Rios está contratado, o mesmo não dá para dizer sobre o Arthur. Também, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte minha no Red Bull Bragantino e essa pessoa afirmou que o Palmeiras não tem dado sinais de que vai se aproximar dos 10 milhões de euros. A primeira oferta havia sido de 8 milhões de euros, uma segunda oferta um pouco maior, e o Red Bull não está disposto a cedê-lo por menos do que os 10 milhões de euros. A diferença é pequena e ainda há tempo até o fim da janela de transferências, mas nesse momento Palmeiras e Red Bull travam uma queda de braço para ver quem vai se dar melhor. Bora fechar o vídeo para falar sobre Jamerson, outra novela chata, que parecia muito próxima de um final feliz para o torcedor do Curitiba. O ótimo lateral esquerdo do Guarani tinha conversas bastante avançadas com o Coxa. Mas 3 motivos acabaram por alterar esse acordo ou esse desfecho iminente. Curitiba não conseguiu convencer o Regis a ser envolvido na negociação. A primeira proposta do Coxa era de 7 milhões de reais em dinheiro, além dos repasses de Fabrício Daniel e Regis por empréstimo. O Regis não quer se meter no negócio, que já deu uma complicada. Para piorar para o Coxa, o São Paulo e o Santos, que eram outros interessados, melhoraram as suas ofertas. O Santos, por exemplo, topa bancar 5 milhões e meio de reais, além da cessão de jogadores que o Coxa escolheria. O São Paulo, que num primeiro momento havia colocado apenas atletas na parada, já cogita envolver dinheiro.
Também de acordo com esse dirigente do Guarani, com quem conversei sobre Richard Rios, não dá para cravar para onde vai o atleta. Ele afirma que o São Paulo e o Santos voltaram para a parada. Assim que tiver qualquer novidade, prometo voltar para contar para vocês. Bom, pessoal, eram essas as informações dessa terça-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, comenta, responde, compartilha, faz aquela coisa toda. A gente volta à tarde com mais um vídeo. Tem ainda o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!